Ah, o microfone. Esqueci do microfone. Então, gente, eu vou entrevistar agora uma pessoa muito interessante que vocês vão amar com certeza, principalmente os amantes de cinema. Tô com um astro hollywoodiano aqui na minha frente. É o genérico, mas... Pra quem não percebeu, eu pareço com o Johnny Depp. E, vulgarmente, eu posso ser o Johnny Stepp. Caso ele não vá, você pode me chamar que eu possa aparecer. Né? Olha aí. O Johnny Stepp. O Johnny Stepp. Se ele não for, eu posso ir. Mas eu não tenho dúvidas que deve ser muito mais sábio do que o ator Johnny Depp. Não sei. Pelo menos, gente, a gente está aqui hoje com uma coleção de tarô. A gente vai falar sobre dois assuntos que eu sou extremamente apaixonada, que é o tarô e a árvore da vida. E ele vai fazer uma relação. Deixa eu introduzir ele primeiro, que eu tô tão empolgada que a gente tinha que ter... Acho que a gente tinha que ter, sei lá, um dia inteiro para falar sobre esse assunto, porque é praticamente um curso. Mas vocês vão amar. Olha, primeiro deixa eu apresentar ele. Ele é design gráfico, ele fez belas artes. O nome dele é Luciano da Trindade. Eu também fiz belas artes, eu fiz arquitetura. Fiz arquitetura. Ele estudou cinema, por isso que vai ser um assunto muito rico. Vocês vão preferir estar aqui com a gente do que assistindo televisão, pode ter certeza. Não assista televisão nesse momento. Não assista televisão nesse momento. Ele joga tarô desde os 15 anos, eu também jogo tarô desde os 15 anos. Então a gente estuda faz tempo o tarô. Deixa eu mostrar ele. Olha o estilo, vocês já estão vendo, né? Esse programa vai no ar no YouTube daqui a um tempo, mas hoje eu estou publicando aqui no Instagram. Hoje eu estou aqui. Olha lá, gente. Chapéu. Uma camisa florida e um chapéu faz toda a diferença na vida da pessoa. Acredite. Como ele mesmo chama a identidade visual dele. Então, como é que tudo começou? Eu vou só fazer uma introdução e depois ele vai falar bastante e vocês aproveitem. Olha, ele começou estudando cinema e foi quando ele estudava cinema que ele descobriu uma maneira de relacionar o roteiro com a cabala e com a árvore da vida. E a gente até conversou, ele vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai introduzir esse assunto, mas a gente não vai se prender muito nele. Existe a árvore da vida e como tudo tem dia, noite, claro, escuro, yin, yang, existe a árvore da vida e existe a árvore da escuridão. E é nessa árvore da escuridão que estão os 7 pecados capitais. Perfeito. E ele me falou uma coisa muito interessante, que qual que é o primeiro pecado capital que está na porta da árvore da escuridão? Essa os taurinos vão adorar. Como eu sou taurino, então eu vou dizer. O primeiro pecado que está na entrada da árvore é o pecado da preguiça. Porque se você não passar da preguiça, você não vai cometer nenhum outro pecado. Então, dos piores pecados, o melhor é a preguiça. Então, se você for tão preguiçoso, você não vai conseguir nem chegar a ser avarento, você não vai ser uma pessoa irada, porque você tem preguiça até de ter raiva. Então, pra você ver como as coisas funcionam perfeitamente. É um mecanismo que porque, gente, vamos falar sério, é muito difícil vencer a preguiça. Quem tá querendo começar a fazer esporte ou quer começar a fazer alguma coisa, é muito difícil vencer a preguiça. Então, o que acontece? Se você tem disposição para vencer a preguiça, você começa a ficar perigoso, porque você vai poder chegar nos outros pecados tranquilamente. Ou você vai chegar na realização de todos os seus sonhos tranquilamente também. Claro. Né? Então são os dois lados, como né? Você falou de dualidade, claro. Então o ponto de onde sai é o mesmo. Mas você pode ir tanto para cima na árvore, quanto para baixo. Porque são duas árvores. Mas as árvores, elas se conectam uma com as outras. Aliás, eu quero... antes da gente chegar na árvore da vida... Eu quero só fazer voltar aqui nos 7 pecados capitais, que são a preguiça, a gula, a ira, a inveja, que mais? Ganância. São 7, não né? Me lembro mais. Porque eu preciso lembrar daquele filme Seven. O Seven, ele trata bem disso, né? Então, se você a ira, a preguiça, a ira, a ganância, a inveja. A luxúria. Que mais? Agora não me lembro todos. Daqui a pouco a gente lembra. Favor, mas enfim, eu tava falando pra ele que eu sempre falo pra todo mundo que eu conheço
E ele, principalmente como estudou cinema e tem mais contato com as pessoas dessa área. Eu já falei para vários atores, atrizes que eu conheci, que deveriam refilmar O Pássaro Azul, que é um filme que foi feito em 1932 com a Shirley Temple. E depois ele vai querer ver no YouTube e vai amar. E tem uma parte do Pássaro Azul, são duas crianças que elas... eu vou resumir o filme para a gente não se estender muito, que o assunto aqui é muito magnífico. Mas assim, são dois irmãos. A irmãzinha mais velha, ela reclama muito da vida, né? Eles têm uma vida simples, moram na floresta com os pais. E ela é uma criança muito mimada e muito reclama de tudo, muito insatisfeita. E aí aparece uma bruxa na casa deles que vai levá-los pelo mundo, né, vai levá-los em busca do pássaro azul. O que é o pássaro azul? É a felicidade. Então eles vão fazer e é legal que eles levam o cachorro e o gato e eles se transformam em pessoas. E aí eles vão no passado eles visitam os avós, depois eles vão para o futuro, no céu, e aí eles veem as crianças que ainda vão nascer e vão passando por vários estágios, até que eles chegam numa casa da riqueza, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui também, né, com uma parte da árvore da vida. E aí é um casal que é muito rico e eles começam a ficar numa zona de conforto dentro da casa da riqueza. Porque eles têm de tudo, eles não precisam se esforçar para conquistar as coisas. E tem uma das versões, das 3 versões do filme, que eles dão uma festa, né? Que a riqueza dá uma festa e os convidados são justamente os 7 pecados capitais, dentre outros, né? Não são só os 7, né? Tem outros. Então é só uma sugestão para que as pessoas que estão ouvindo também, que de repente tenham interesse, refilmem né? Façam novamente Pássaro Azul, que a humanidade está precisando ver esse filme de novo. Perfeito. E agora a gente vai voltar aqui para o Luciano. E a gente vai começar falando sobre os 4 elementos. Perfeito. Né? É isso. A intenção é, pelo menos vocês saírem daqui entendendo um pouco mais sobre tarô e cabala. Uhum. E porque é importante não conhecer só na teoria, tentar trazer para a prática. A Cris introduziu uma história sensacional de um filme agora, que tem muito a ver com o que a gente vai falar. Vamos começar pelo começo. Os 4 elementos. Você não precisa, mas se você quiser uma referência. Então eu acho que não vai precisar, porque eu tenho muita coisa. Obrigado, Cris. Olha só. Então vamos começar assim. O tarô, ele é dividido, primeiramente, nós temos 4 naipes. Não só o tarô. Todas o baralho que você tem normalmente jogando. O baralho normal de cartas. O baralho normal de cartas que você tem são 4 naipes. O primeiro naipe, pra quem joga truco, é essa, hein? Eu aprendi, já joguei. Eu jogava na Faculdade de Belas Artes, por sinal. Tá vendo que o pessoal vai pra faculdade pra aprender a jogar de truco. arquitetura, eu jogava mais truco do que tinha aula. Então o que acontece? Mesmo no truco, você tem essa relação. Como que as coisas a gente absorve no inconsciente e não sabe por quê. Depois que a gente encontra na vida, a gente fala, uau, eu aprendi isso na minha vida inteira, nunca fiz a mínima ideia. Nunca parei pra prestar atenção, né? Então, vamos dividir os 4 elementos, os 4 naipes. O primeiro é o naipe de paus. Ele faz referência a fogo, o elemento fogo. Que é a letra? Ele equivale à letra do nome de Deus de Iod. Mas assim, eu não sei se a gente avança muito, já entrar direto, a gente pode falar, assim. Já vai. Então depois... tá bom. Então a gente tem o segundo naipe. Que tem a ver com espírito. Então. Aí o segundo naipe que a gente tem é copas. Que também quem joga truco sabe, que é o abaixo. Copas, ele tá ligado com a segunda letra do nome de Deus. Então, que são as águas. Que é a água, justamente. O naipe de copas é ligado ao elemento água. O terceiro naipe é o de espadas. Então, espadas está ligado ao elemento ar, justamente, que é o intelecto. E é Vav. Letra Vav. Tá. Yod, Re, Vav e... E o último Re. Yod, Re, Vav, Re. O último Re, então a gente tem lá ele na terra, que é o elemento de Ouros. O Ouros equivale à terra. Então você vê que tem uma relação. O fogo é do espírito, né? Tudo que você faz, quando você sente uma paixão, aquela entusiasmo, né? Você sente aquele fogo te consumindo, né? Então, essa coisa que você tem, até o próprio fogo, você olha, ele não tem uma forma, então ele tem muito relacionado com as questões de espírito. O espírito é fogo. Sim. Aquela coisa quando você começa a fazer uma coisa de verdade. O que acontece? A gente passa depois para a emoção, que são as águas, né? Tudo que tem água tem a ver com emoção, né? Você pode colocar dentro disso, sei lá, a gente pode usar arquétipos, por exemplo, para quem gosta de Umbanda, Iemanjá, a água, aquela figura que sai do mar, as emoções que ela traz. Então,
Aliás, ontem eu fiz até um rezo pelas águas que estão ultra poluídas e é o nosso maior campo emocional do planeta. Né? Então você imagina a correção que a gente tem que fazer na água. Como está a situação. A situação não é nada fácil. Mas, assim, mas tudo bem. Tudo para melhorar precisa piorar. Sim. Né? Então a gente tem esses 4 elementos primeiro, cada um linkado a um naipe. Ah, não, mas fala do ar. Olha que é o intelecto. Então, sim, daí a gente tem a gente desdobra, então. O fogo, espírito. Sim. Copas, emoções, sentimentos. Aí a gente tem o de espadas, que é o intelecto, a ideia, o raciocínio, e as questões práticas, que é o naipe de ouros, é o que a gente tem no cotidiano, no dia a dia. Sabendo dessa divisão, a gente agora vai pular para o seguinte. Então, primeiro eu vou pegar um tarô que é o começo da... Aliás, deixa eu mostrar para vocês que legal. Olha aqui a quantidade de tarô que a gente trouxe para mostrar para vocês. Aqui. Eu tenho coleção de tarô também. Eu vou pegar aqui agora o tarô. Eu vou pegar... Deixa eu pegar esse aqui. Você tem um tarô de Marcelle aí? Tenho. A gente pode pegar o tarô de Marcela. Você para pra mim, Cris. Qual que você quer? Eu quero que você pegue pra mim um As, um 2, um 3, um 4. A gente vai pegar aqui pra mostrar pra vocês. A árvore da vida, pra quem não conhece, ela é uma estrutura parecida assim, de uma certa forma geométrica, que contém 10 bolinhas. 10 sefirotes. Eu vou mostrar pra vocês aqui já, pra vocês terem uma ideia melhor. Então eu vou pegar um mais, um 2, um 3, um 4. Aqui na verdade seria o lucro. Um 5, um 6, um 7, um 8, um 9 e um 10. Então o que nós temos aqui? Vocês sabem que nós temos 4 elementos em cada um e que cada elemento faz referência a uma abordagem que a gente pode ter no cotidiano. Então, por exemplo, se você tem aqui o As, por exemplo, os 2 As. Na árvore da vida, para quem não conhece, eu vou ter que mostrar aqui agora. Eu mostro aqui nesse pequenininho aqui, que isso pode ser aqui ou na câmera? Primeiro eu vou mostrar aqui. Ó. Esse desenho aqui que vocês estão vendo é a famosa árvore da vida. Ela tem 10 bolinhas. Cada bolinha dessa aqui, ó, é um número. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então o que acontece? Cada uma dessas bolinhas, elas tem uma característica específica. A primeira bolinha tem o nome de Keter. Ela está lá em cima na árvore. Então, olha só que coisa incrível. Eu estou falando com vocês e tem uma luz em cima de mim que parece a luz da árvore da vida. Uau, é mesmo? Que coisa incrível. É bem isso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, o que acontece? Essa árvore da vida, ela tem essas 10 esferas. A tentativa dessa árvore da vida é a gente receber um diagrama de como o Criador fez o universo. Então, ou seja, quando o Criador criou o universo, os estudiosos descobriram que existia essa possibilidade de relacionar as etapas da criação com esse desenho da árvore da vida, com as 10 esferas. Se você numerar de 1 a 10, novamente repetindo para fixar, a primeira bolinha é o número 1. Faz referência aos ases. Então a gente tem aqui 2 ases. Onde eu mostro aqui ou lá? Tanto faz. Olha só, a gente tem 2 ases. Consegue ver dali? São 2 cartas, 2 ases. Agora a Cris vai me ajudar, Cris. A esfera de Keter é a esfera da primeira manifestação da criação. É quando tudo não existia, era quando tudo começa a ter uma ideia. É de cima para baixo, né? A coroa. Estamos descendo de Keter para baixo. Então o que acontece? Nessa primeira manifestação, as coisas acontecem e não acontecem. Elas estão lá, mas não estão formadas. Então é como se ela existisse sem presença. Então o que acontece? É a primeira esfera, ela é relacionada ao As. Agora a gente falou que cada carta tem um naipe. Sim. Agora se eu pergunto pra você, Cris, sai numa jogada um As de copas, o que ele quer dizer? O As de copas, como a gente já falou, é o lado da emoção, que corresponde às águas, e corresponde ao amor verdadeiro, né? O As de copas é o amor mais puro e incondicional que existe, que é justamente o amor de Deus. Então o As, mas o que acontece? O As, ele é o início de uma manifestação, ele ainda é muito sutil, porque ele é um As
dentro daquela primeira etapa da manifestação que as coisas existem e não existem. Então, o que acontece? Se você tira um as de copas, é o início de uma manifestação sentimental. Sim. Você bem falou, é o amor verdadeiro de Deus, mas a gente está trazendo isso para baixo. Quando a gente traz isso para baixo, então o as, ele é a primeira manifestação de alguma coisa. É muito difícil você pegar. É aquela intuição que está soprando no seu ouvido que você não consegue. Gente, o que que é? É inefável, né? Isso, perfeito. Uma palavra. Não aparece, não aparece. Agora, se for um as de espadas, o que que seria? O as de espadas corresponde às ideias, né? Que é o campo das ideias, o intelecto. E o as de espadas é justamente esse início, é você estar colocando em prática. O as é você colocar a ideia em prática. Agora, se você é uma consulente para mim e fala assim, olha, eu estou pensando em abrir um negócio. Estou pensando em abrir um negócio. Aí eu puxo para você um as de espadas. Aí eu falo para você, você só está pensando. Porque não é um as de terra. Sim, Se fosse um as de terra, se fosse o as de paus. O de fosse paus o ou as de ouros? O de ouros, Porque o ouros é o cotidiano. Então a gente começou a entender o que é cada situação. Daí, por exemplo, a gente tem a segunda esfera da árvore da vida. Acho que seria legal mostrar isso aqui, né, Cris? Eu acho melhor. Eu acho melhor ficar grande, a pessoa entende. Olha só, gente, eu tenho aquilo lá que eu mostrei pequenininho, é muito maior agora. Aí depois ele vai fazer... Olha depois, só. Deixa eu só falar uma coisa. Depois ele vai fazer uma relação entre a árvore da vida e o filme da Jornada nas Estrelas, não é? Olha aí, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Vai lá. Então, o que a gente tem aqui, gente? Ó, se vocês puderem ver, chega ali na câmera ou aqui, tá bom? Chega, tá bom. A gente tem cada carta numerada num grupo de 10 esferas. Então, a gente tem a primeira esfera aqui, que é uma ideia inicial. A segunda esfera, as coisas já começaram a acontecer. Na terceira, tem uma formação, a coisa já está indo para a prática. Aí a gente passa para a quarta esfera, quando você começa a organizar as ideias. Na quinta esfera, é aquele momento que você já, assim, se você estivesse cozinhando, é o momento que você separou todos os ingredientes, você vai começar a pegar a panela aqui. Aqui é a panela. Aí você vai jogar todos os ingredientes na panela, vai pegar e colocar fogo nela para começar a cozinhar. Aí tem o tempo de cozimento, aí você coloca seus temperos, ela está pronta, você serve ela aqui embaixo, a sua receita. Sim. Isso serve para qualquer coisa. Agora, cada esfera tem um significado. Ela tem um significado e ela também tem uma característica. Então, a primeira esfera, que chama Keter, ela é o início das ideias. A segunda carta, a segunda esfera, a segunda esfera, que ela, o que acontece? Ela chama Hoffman. Ela é uma esfera que as coisas já começam a ter formação. Na terceira esfera, as coisas já estão caindo para a prática. Então, o que acontece? Nessas três primeiras esferas, que são o topo da árvore, o que você tem é o início da coisa. Quando você conhece alguém, quando você começa a namorar com a pessoa, você se encanta, que a gente começou. Aí você chega perto da pessoa para conversar, você manteve um contato. Esse é o primeiro momento. Quando a pessoa começa a sair com você, quer sair com você, então você já começa a ir para a parte mais prática da coisa. Então, você vai para a quarta esfera. Então, o que acontece? Na quarta você sai do sonho, né? Você sai da... Isso. Algumas pessoas, depois que casam, depois de 10 anos, descobrem. Melhor descobrir antes. Por isso que é importante você saber dessas coisas agora. Sim. Ficar atento, porque senão você fica só naquele lá e não sai. Mas isso é pra qualquer coisa da vida. É verdade. Então, o que acontece? Você sai lá daquele... É o platônico, né? Você pode ficar no platônico uma vida toda sem conhecer de fato a pessoa que está do seu lado. Né? Então, o que acontece? Porque você ficou preso nesse ciclo. Sim. Você... pegou o as, que é aquela primeira ideia, o as virou o rei e a rainha, a paixão ali. Então você tem o 2 e o 3. O 2 é a rainha, o 3 é o rei. Então você tem o as, que é a coroa, que está encoroando a realeza. Só que se você ficar só nisso, não acontece nada. Imagine o reino, que só tem o rei, a rainha e a coroa. Não tem mais nada embaixo, não tem um reino. Não tem estrutura. Não tem. É aquela história do Contos de Fadas. Se você pegar Contos de Fada, a primeira coisa que você vê no Conto de Fada é o que falta. Você vê um conto de fada, falta o rei. É a princesa que não tem o rei. Ou senão você vai num conto de fada, é o príncipe que não tem a princesa. Ou é a rainha que o rei foi embora. Se você prestar atenção nesses contos de fada e passear eles na árvore da vida, você vai ver que tá faltando alguma coisa que estão buscando naquele conto. Então, como eu disse que ia relacionar com a história, eu vou pular um pouquinho. Essa história do Luke Skywalker e etc. Vamos falar, né? Vamos assim, ó.
Então, o que Mas acontece? vai prosseguindo. Então, Tá. o que acontece? A gente tem A gente está passou do Keter e aí foi pro Binar e Rockman. É. O que significa Binar? Explica para as pessoas melhor o você- significado da palavra. Elas são 3 colunas. Uhum. Então, a primeira é o Keter, aquela ilusão. Então, você tem Binah e Rockman. Então, a gente tem... É compreensão. Binar significa compreensão. E com o poder da lógica e da racionalidade, Deus transformou a sua inspiração em ação. Que é justamente o que você falou. Isso. Dentro da evolução humana, Binar é a esfera que ajuda a expressar as ideias. Perfeito. Olha, tá vendo? Nem conheço esse livro. É esse aqui, ó. Olha que legal. Então, o que acontece? Aí Eu tem uma trouxe esse outro diferenciação. também, que é bem rico. Depois eu mostro. Então, o que a gente tem a diferença dessas coisas? Uhum. Entre as duas esferas que estão lá em cima. As esferas que uma é o rei, a outra é a rainha. Uma é inteligência, a outra é sabedoria. Exatamente. Aí deixa eu só falar o que está escrito aqui. Quando a intenção divina de criar virou um plano elaborado, a sefirá da sabedoria entrou em ação. No homem significa que aquela inspiração que bate de vez em quando. Muito de vez em quando, se você não estiver meditando, não estiver buscando, ela não vai aparecer nunca. Sim. Mas sabe quando ela aparece? Vou voltar de novo. Tá. Se você já andou na rua, às vezes você tá andando na rua, tá vindo uma pessoa na sua direção. Você não sabe porque você fica olhando para aquela pessoa. Aquela pessoa tá te atraindo, tá te atraindo. Você não tá olhando aquela pessoa e pensando em nada. Você só tá atraído. Sim. Quando você passa, diga que isso não aconteceu com você. Você olha para trás, o que acontece? A pessoa tá olhando para você. Então, o que acontece? É energia, né? É. Às vezes na rua você olha para uma pessoa do outro lado da rua, a pessoa para te olhar, porque você puxou a energia da pessoa. Porque você né? conectou nisso. Sim. Então, o que acontece? Existe a sabedoria do lado, a inteligência do outro. A distinção é o seguinte. Pra gente voltar pra nossa ideia aqui da culinária, pra simplificar mais. Você tem a ideia de fazer um prato, sei lá. Um risoto. Um risoto de casca de pneu. Ai, que horror. Que absurdo, né, gente? Ninguém nunca fez porque não existe. Então, alguém pensou nisso? Não. O que a gente fez agora? A gente tirou de Keter uma coisa que era impossível, que ninguém combinou, que ninguém trouxe. Sim. Mas vamos supor que seja casca de pneu, sei lá, as pessoas falam peixe na telha. Ah, tem um peixe na telha. Quem que pensou nisso? Então, o que acontece? Essas coisas que elas vêm do nada, elas estão dispersas lá em Keter. Sim. Então, o que você faz? No campo das ideias. Então, a sabedoria é uma coisa que faz você enxergar além do que está no cotidiano. Você não vai numa escola para aprender sabedoria. A sabedoria você aprende vivendo. Então, eu digo que a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Sim. Você aprende, mas você só aprende de fato quando você executa aquilo que você aprendeu. Então. E aí nunca mais você esquece. E aí vira sabedoria. Então, por isso que de um lado é sabedoria, do outro é inteligência. Então, a sabedoria você aprende na vida. A inteligência você pode aprender numa escola. Então, você já nasce com a inteligência. Também, mas você vai expandindo ela. Sim. Tanto que a gente pode entrar aqui, a árvore da vida tem 22 caminhos. Isso que a gente falou são simplificados por 2 letras hebraicas, que uma letra quer dizer cerca e a outra quer dizer prego. Preste atenção. Então, quer dizer, a primeira letra da sabedoria é a sua cerca. A segunda letra da inteligência é o prego. Então, o que acontece? Você só faz a sua cerca se você juntar os dois. E quanto mais sabedoria você tem, mais cerca você tem. E quanto mais inteligência você tem, mais prego você tem para aumentar a sua cerca de conhecimento. E tanto que a gente fala a cerca disso, a cerca daquilo. É o que seria, de repente, a carta do mago, do tarô. O mago, ele desce por esse caminho. Porque ele está falando quais os elementos que você tem, né, para colocar em prática os seus planos, né? Então, sabendo disso, a gente desce mais um pouco. A gente vai agora para a 4ª esfera, que é a esfera de Geburah. Geburah na verdade, não, ela é a 5ª esfera. A gente vai para a 4ª esfera, que é Hesed. Hesed é uma misericórdia. Então, o que acontece? Se você está conhecendo uma pessoa agora, como a gente estava falando, ou você começa a cozinhar, então, quer dizer, se você não tiver a temperança e o equilíbrio para fazer as coisas, seu prato queima. Meu pai dizia que quem tem pressa come cru. Quem tem pressa come cru. Tem a ver com cozinhar. Também. Quer dizer, então, o que você precisa? Você precisa ter a misericórdia. E você precisa entender que as coisas tem um tempo para acontecer. Se você conhece uma pessoa, às vezes você tá com aquela fantasia toda na cabeça, você vai querer pular a etapa nesse momento, você não vai ver que a pessoa não é perfeita. Ela tem os defeitos, você precisa conviver com eles. Só que para você começar a conviver com os defeitos, para você saber o tempo de cozimento, para você saber, você precisa ter uma disciplina, não é só ter misericórdia. Senão você vira uma pessoa que vira um abobado. Robô. Todo mundo passa por cima de você, porque você, ai meu Deus, mas isso, não, mas fica aquela ideia até meio que as pessoas têm de uma bondade excessiva,
que faz E a gente fala até numa Halila, que é o generoso, mas no exagero, né, do Isso, generoso, né? Isso. Então, o que você equilibra? Olha como é que a árvore é perfeita. Então, você equilibrou lá em cima sabedoria e inteligência, agora você vai equilibrar misericórdia A e compaixão. disciplina. Aham. Então, o que você vai ter aqui do outro lado... E a justiça, né, Geburá também. É, Isso a que- justiça, sim, então, sim. justamente. É. Por quê? Porque senão, se você, seu prato vai queimar, ou ele nunca vai cozinhar, porque você fala assim, ai meu Deus, eu queria cozinhar, mas eu tenho dó do peixe que tá dentro, eu vou deixar o fogo bem baixinho. Aí ele vai ficar cozinhando, nunca vai ficar pronto. Então, o que acontece? Você precisa ter a disciplina. Uma certa firmeza, É, né? você Uma precisa firmeza. ter, Aliás, ó, deixa eu só falar, é que eu gostei do jeito que eles descreveram aqui. Ó. por favor. O Resed, que é a misericórdia ou compaixão. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Vou falar só dessas duas aqui. Resed, que é misericórdia. Após concluir seu trabalho, Deus decidiu cuidar do mundo e de suas criaturas com amor e misericórdia. No homem representa a dedicação, uma força vital e amorosa. E Geburá, que é a justiça ou disciplina, no momento da criação, Deus estabeleceu que os seres humanos seguiriam suas leis e que os desobedientes, tipo Adão e Eva, seriam julgados. Representa a qualidade como coragem e generosidade. Perfeito, então. Então você consegue entender que um lado da árvore equilibra o outro. Sim. Agora, pensando novamente no tarô, você tem que ter em mente que, por exemplo, a gente falou tudo isso, mas não esqueça do tarô. Os 4, todas as cartas numeradas de número 4, elas têm essa característica de misericórdia. De estrutura também, né? Então, os 4, eles têm estrutura, mas eles têm, cada um tem a característica principal do 4 é a misericórdia. Então, se você pega, por exemplo, um 4 de copas, eu vou mudar agora, um 4 de ouros. O que quer dizer um 4 de ouros? Eu sempre vejo como uma estruturação. Ele está se estruturando, o 4 de ouros, né? O 4 ele funciona como uma estrutura no geral. A gente senta numa cadeira. Tanto é que o imperador é o 4. Também. Né? O imperador é aquele que está... Ele tá firme no poder dele. Tanto que se você olhar a carta aqui, ele faz um 4 com a perna. Cadê? Deixa eu ver aqui se tem aqui o imperador. Tem. Tá aí, no comecinho. Cadê aqui? Não. Aqui. A imperatriz. Aqui. Se você olhar a carta do imperador, inclusive, ele está com a perna cruzada formando o número 4. Acho que não tá aí o imperador. O nosso imperador, ele não apareceu ele sumiu. Mas assim, o imperador, ele também ele tem a ver com o 4, porque o 4 é a estrutura. E por que a estrutura? Porque para você ter uma estrutura, você precisa ter uma misericórdia também. Deixa eu ver se eu acho o imperador aqui. Aqui é o imperador, aqui eu tenho o meu. Aqui, ó. O 4. Vocês conseguem ver um 4 aí? A perna dele tá bem cruzada. Sim. Deixa eu ver se eu acho ele aqui também. Porque ele é uma estrutura. E olha, se você ver aqui, ele já tá segurando as outras esferas de cima. Você consegue ver as outras esferas? Que legal, sim. Ó, se você olhar aqui, ele tá segurando 3 esferas. Esse é o tarô cabalístico? Esse é o tarô de Tote. De Tote, você falou, é verdade. Tá. Então, pra gente voltar para os arcanos menores. O 4... Então, o 4 é um número de misericórdia. Então, por exemplo, se eu tiro um 4 de fogo, um 4 de paus, quer dizer que eu estou exagerando na minha misericórdia. Eu estou aplicando força onde eu tenho que ter doçura. Entendeu? Por exemplo, se você tem você tem filhos, você está educando seu filho, de repente você faz uma pergunta do seu filho e sai um 4 de copas. Ou um 4 de paus, melhor dizendo. Quer dizer que talvez você esteja fazendo uma cobrança excessiva nele. Indevida, né? Exagerada. Exagerada. Então você tá agindo, você tá colocando força na misericórdia. Não é no lugar. O lugar dessa força é lá no 5. Tá. Agora, por exemplo, o 5. O 5 é uma esfera marcial. A gente tava falando assim, o 5 é a disciplina. Imperador. Olha aqui o imperador de novo aqui, ó. Olha aqui também, fazendo um 4 aqui. Cada um no seu quadrado, ó. Tá vendo? Quem disse que não tem sabedoria popular? Cada um no seu quadrado. E é isso que quer dizer mesmo. Então a gente tem o 4. Então, vamos passar para o 5. O 5 é aqui aquela coisa de você ter a disciplina. Como a gente estava falando de prata, então o tempo de cozimento, o tempero que vai usar, quanto vai de tempero. Quando o tempero está pronto, acontece o quê? Ele vai para o centro da árvore. Você preparou ele. O seu prato está pronto. Ele existe. O risoto de casca de pneu, que não existia, ele ficou pronto. Agora, se vai ficar bom ou não, é outro sim. A gente pega os exemplos absurdos que é para a pessoa entender. Inclusive, serve para desbloquear a imaginação. A imaginação. Para você não ficar sempre pensando nas mesmas coisas. Esse absurdo tem essa função. Então, o que acontece? Ele vem para o centro da árvore. O centro da árvore, aqui, esse amarelinho. Que é o aqui, Tiferet. Tiferet. Aqui é onde moram os leoninos. Atenção, leoninos, vocês estão todos aqui. Aquelas pessoas que têm um coração enorme, um sol enorme, ilumina todo mundo, mas vai pisar na bola com ele pra você ver. Vingança.
Então, o que acontece? Sim. Então, é o E seis. significa beleza também, o Tiferet. Sim, né? porque olha o caminho que você fez e você trouxe uma coisa nova para o mundo. Você trouxe uma coisa nova para o mundo. Toda vez que você traz uma coisa nova para o mundo, a boa nova, você traz beleza para o mundo. Então, você trazendo beleza para o mundo, o que acontece? Você traz isso para o centro da árvore da vida, para toda a humanidade. Então, o que você tem lá no centro é a beleza em si, o sol, tudo aquilo que ilumina. Então, o seu prato está pronto ali. Então, o 6 tem essa questão, tem a questão da beleza, daquilo que está pronto, daquilo que vai orientar o outro, aquilo que vai trazer para as pessoas. Daquilo que transborda, né? Perfeito, por isso que é solar. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Ótimo. É, A Cris tem esse Tiferet. livro dela, é sensacional. Vou levar Para embora criar, esse para criar é preciso talento. Então não é só você achar que você vai saber fazer o risoto do quê? De casca de árvore, né? Casca de pode ser casca de pneu, árvore também. de pneu. Para criar é preciso talento. O centro da árvore da vida, Tiferet, está ligado ao autoconhecimento, mas também às dificuldades de crescimento na transição para a fase adulta. Perfeito. Você tá, é aí que a gente subindo ou descendo da árvore. Então, o 6 tem essa característica, né? De ser o solar, olha só. Eu vou mostrar um tarô aqui pra você, Cris. Vamos ver se você consegue entender. Você entende um pouco de astrologia? Então, a gente tem nessa carta aqui, esse símbolo aqui, que é o Sol. Tá. E embaixo tem outro aqui embaixo, que é Escorpião. Não é mesmo? Parece escorpião. É escorpião. Que é o Mzinho, né? É isso, com o rabinho pra cima. Né? O escorpião é safadinho, né? Ele tem um rabinho pra cima. O virgem ele tem um rabinho, as perninhas fechadas. Assim, né? O escorpião é danadinho. Nunca reparei nisso. Então. Tá. Aí o que acontece? Você traz... Por que o escorpião? Porque o escorpião, ele tá ligado ao que tá escondido, ao que tá dentro da demanda, aquilo que você não quer mostrar, aquilo que você, se você for mexer, ele te pica, ele mostra. Mas quando você traz ele pro sol, você traz uma coisa especial que estava guardada para todos. Então, tem o escorpião é aquele que é profundo, né? E que ele realmente ele entra, por exemplo, um escorpiano vai amar esse assunto. Vai entrar profundamente dentro desse assunto. Mas tem a história também do escorpião pegando carona com a tartaruga. Você lembra dessa? Com a rã? Ele pica, né? No meio do caminho. Então, mas aí, mas tudo bem. Por isso que ele tá no sol aqui. Olha essa carta, como que ela é bonita. Solar, no meio da árvore. Por quê? Porque você vai ter tudo isso dentro do centro da árvore, você traz o prato. Então você inventou um prato novo que não existia. É a glória, aquilo bonito. É quando Cristo renasce. É quando, dando spoiler, era o Luke Skywalker. Qual o nome dele? Luke Skywalker, o caminhante do céu. Nós estamos fazendo o caminho do Luke Skywalker para fechar essa conversa aqui. Sim. Depois ele vai falar dos outros personagens. Se vocês vão lembrando da história do Luke Skywalker, eu vou lembrando que vocês vão começar a relacionar episódios da vida dele com isso que a gente está falando. Então, o que acontece? Depois que está pronto, você tem que comunicar isso ao mundo. Você não pode ficar com isso para você. Imagina, você vai inventar uma coisa maravilhosa e vai guardar para você. Então, é como se ela não existisse. Não faz sentido. Aí você desce que nem guardar um projeto dentro da gaveta e trancar, né? Você vê como é que a gente está chegando na parte prática das coisas, dos 4 elementos, cada elemento relacionado 5 com 6. Então a gente vai agora para o 7. Tá. Se você quiser ler o 7, acho que essa dinâmica que a gente está fazendo é boa. Vamos lá. 7 é Netzar. Netzach, é isso? Netzar. Em hebraico, tem CH tem som de R. Som de R. Tá. Vitória, quer dizer, o prato está pronto, fez sucesso e você está compartilhando com o mundo. Então, ao criar o mundo, Deus venceu suas próprias limitações. Nos seres humanos, representa a intuição, a voz oculta, que dá a direção certa. Simboliza também a realização pessoal. Perfeito. Agora, se vocês lembram da Caverna do Dragão, quem lembra, vamos contar essa história. Lembra que tinha um menininho verde que ele puxava um chapéu e ficava tirando as coisas? Eu não assisti muito a Caverna do Dragão. Tinha a Caverna do Dragão, tinha um mago que ele... Só que o que acontecia? Ele pegava o Eric, ele tirava o chapéu, quase igual o meu, assim. E ele queria fazer a mágica, ele falava alguma coisa e sempre errava, saía completamente ao contrário do que ele queria, né? Então, o que acontece? Essa esfera, ela é a vitória, porque a vitória não existe apenas porque você faz, porque você precisa comunicar. Nós vivemos tempos de comunicação. Sim. Se você tem um talento, alguma coisa, e ninguém sabe, você pode ser o melhor do mundo. Você vai perder pro cara que sabe menos que você, bem menos, mas ele se comunica melhor. Então, é por isso que dizem que você tem que colocar em prática as coisas mesmo, né? Como é que é melhor mal feito do que não feito, né? Então, a gente volta pra história do Eric, da Caverna do Dragão. Porque ele queria sempre fazer uma magia, ele fazia outra, ele fazia errado, no final dava certo.
Porque às vezes ele tava no perigo lá, daí ele chamava, sei lá, tinha o vilão do desenho, que era o Vingador, perseguindo eles. Sim. Aí ele falou assim, Eric, faz alguma coisa, chupa, sei lá, tira alguma coisa dessa cartória dele, puxa um dragão gigante, enorme, e fala, agora o dragão vai matar todo mundo. Não, mas daí o dragão briga com o inimigo que ele tava lá atrás, entendeu? Aí o que acontece? Ele começa, sem querer, ele acerta. Sim. Porque falando... Mas eu queria que você falasse também do personagem. Ah, não. O personagem dele é aqui, tá aqui. Tá agora aqui. A gente vai equilibrar com o Netzar. Do outro lado, Netzar é uma esfera que... Não, Netzar que é a vitória. O Rod aqui... era do Rod, você tá falando? Era eu tava falando de Rod. Então tava falando de Rod. Desculpa. Então deixa eu tava pulando, eu pulei o Eric. O Eric é Rod. Lê a Rod agora. O Eric é o Rod. Glória em esplendor. Simboliza o ato de avançar continuamente, que é isso que ele fazia. Isso. Mantendo compromisso com uma meta. Nos homens, Rod significa o pensamento mais analítico e estratégico. Isso, então. Aí eu pulei, eu já fui direto pra ele. Rod, agora que é o Netzar, que é a vitória. Então, primeiro você precisa avançar, você tem que ter a persistência, tem que ter a resiliência, né? Tem que ter a meta. Porque o seu prato tá só pronto. assim que você vai conseguir a vitória. Pra gente simplificar assim, o prato tá pronto. Ele vai pro seu restaurante, então ele precisa estar no menu. É colocar o seu prato no menu. Rod é isso. Então o que acontece? A gente tirou tudo daquilo lá e botou em palavra. Tá. Porque tem que estar na palavra, Rod. Comunica. Sim. Rod é a esfera do mago, é onde está o Hermes, é onde está as comunicações. Então quem trabalha com comunicação, quem é jornalista, quem é ator, assim, gente que trabalha com comunicação, ator não. Ator o Hermes, para quem não sabe, está relacionado a Mercúrio, que é o planeta da comunicação, e Hermes é o Hermes Trismegisto, ou o Hermes que tinha aquelas asinhas no pé. Hermes é esse aqui, ó, pra quem não conhece ele aqui. Com certeza tá no tarô. O Hermes é um mago. Mas assim, esse é um arcano maior mesmo, pra vocês entenderem melhor. Então o que acontece? Então você traz, então o seu prato foi pro cardápio, ele tá comunicando. Agora sim, você chegou no seu restaurante, vai provar o prato. Então você leu no cardápio o que tem lá. Quando você prova e a comida é deliciosa, qual que é a sensação? Você foi, eu fui lá no prato, peguei aquela comida deliciosa. Satisfação, né? Linda. Você não sente aquele prazer, aquela coisa? Então o que aconteceu? Você combinou o que estava escrito numa palavrinha com a sensação, aquela coisa lá. Você nunca vai saber o gosto do prato. Você experimentou, né? Nada como experimentar para saber realmente do que se trata. Né? Então, esse é o equilíbrio. Então, essa é a esfera que você leu antes, que eu fiz uma inversão. Claro, aqui, claro. Então, o que acontece? Um prato tá no cardápio, o outro você experimentou. Então, o que acontece? Aí você dividiu com o outro. Você entregou pro outro uma criação que é tua. Você saiu da beleza para chegar no amor. Aqui seria o amor. É onde tem amor as coisas. Então, o que acontece? Aí você foi afetado. Você sentiu o afeto daquela comida. O que acontece o afeto daquela comida? Você foi impactado, né? Uma palavra também, impactado. Aí o que acontece? Quando você é impactado, você vai pra nona esfera, que é Yesod. A nona esfera, que é a esfera que está relacionada às questões da lua. Então, aquele momento que a gente falou lá do esse que era o amor, que aquele amor, ele é tão grande, que a gente não sente. Aqui, esse amor a gente sente. É o amor que você sente. É o amor que você sente pelas coisas do cotidiano, pelo que você fez. Então, isso faz toda a diferença. Aí o que acontece? Quando esse amor sai, ele precisa tomar formato na Terra. Então, ele começa a sair porque o sentimento está muito grande. Você não tem como você aflorar. Mas daí o que você faz? Você vai para a esfera da Lua, o 9. Então, o 9 é aquela coisa assim, quando já tá acabando aquele gostinho que você quer mais. Então, eu quero mais, eu gostei daquilo, eu gostei daquela experiência. Aquela experiência faz parte de mim, eu gosto daquele prato, eu vou lá comer de novo o risoto de casca de pneu, que é uma maravilha. Mentira. Vai saber, né? Tem gente que toma sopa de pedra, né? Então, olha aí, né? Não sei, né? Eu descobri que a sopa de pedra, na verdade, a pedra fica lá só pra esquentar a sopa. Olha que Jura? juro. Faz a sopa de pedra, a pedra fica lá pra esquentar. Deixa eu ler o que é o Yesod. Vamos lá. Leia o Yesod. Yesod significa fundamento. No processo de criação é um momento de maturidade, de tranquilidade e paz. No homem está relacionado à qualidade como clareza, independência, força de vontade e autoconfiança. Então, se você coloca isso de novo no prato, então é aquela ideia assim, eu sei o que é. Eu sei como é que ele funciona. Eu sei qual é o prazer que eu sinto com a relação com aquilo. Eu tenho consciência, né? Tenho consciência. E é uma consciência porque é uma esfera relacionada à Lua. Então, é quando você... Aliás, a Lua, vamos voltar ao filme. A Lua é o meu personagem principal do filme. Então. O principal não, é o meu predileto, né? Que é a Leia do filme do... Star Wars.
Vamos voltar lá pro vamos filme. Encerrar aqui agora, vamos chegar em Malkuth. E Malkuth é onde tudo acontece. Aí depois a gente volta pro filme. Agora eu não vou falar por onde que vai o que você comeu em Malkuth, porque Malkuth é a terra. Então acabou. O que você comeu, acabou, virou nutriente, acabou, processou, então acabou. Tá, mas deixa eu ler o Malkuth, então. Então leia Malkuth, que é a última esfera, a esfera de número 10. O Malkuth, ele representa o reino, é o mundo físico, é a Sefirá mais próxima do homem e a que lhe dá a primeira sensação de Deus atuando no mundo. É aqui que começa a caminhada rumo à iluminação. Eu geralmente, quando eu estudo a árvore da vida, eu sempre começo de baixo para cima. Eu achei bem interessante ele começar de cima para baixo. Sim, porque isso que você leu agora seria a gente começando de baixo para cima. Então, o caminho, são dois caminhos. O caminho que vem de cima de baixo é o caminho do raio. O caminho que vem de baixo para cima é o caminho da serpente. O caminho da serpente, ela passa por toda a árvore. Ela vai serpenteando. Sim. O caminho do raio é aquele que às vezes o cara tá se esforçando, não vem, aí daqui a pouco, eureka, puf, caiu, desceu o raio. E tem um detalhe que ele me contou, que eu já tinha lido, mas eu achei bacana a maneira como ele falou, é a carta da Imperatriz. Sim. Aqui no meio aqui tá escrito como mapa espiritual, ó, pra quem... Deixa eu virar aqui. Lá em cima, quando a gente está quase chegando em Keter, a gente está entre a compreensão e a sabedoria, no meio tem uma Tiferet que fala? Tiferet. Esse caminho aqui. Chamado Da'at, que realmente é como se fosse o deserto. Ele fala que é como se fosse o deserto, né? E é geralmente um desafio muito grande que você tem que ultrapassar para poder chegar em Keter, que é para chegar na iluminação. Aliás, eu também tô com uma luz aqui. Olha aí, nós estamos cheios de luz hoje. Então. E aí ele fez um comparativo com a questão do camelo, que eu achei muito legal. Que é aquela frase que é mais fácil um pobre chegar ao reino dos céus, né? Do que uma agulha. Acho que a frase como assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus. Exatamente, é o contrário. É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico chegar no céu. E por que isso? Porque aqui é justamente o buraco da agulha. Porque a gente estava falando de 10 sefirás, que são as 10 bolinhas. Sim. Então, tudo isso que a gente falou, o que acontece? Quando você fez a sua receita e você conseguiu equilibrar tudo, tá tudo equilibrado. Não, mas você acaba de falar aqui eu vou chegar lá. Então, o que acontece? Quando você fez tudo, tá tudo equilibrado na sua árvore, tudo equilibrado. O que acontece? Você desce pelo caminho, né? Você teve a sua ideia, aqui em cima, desceu a ideia, chegou lá embaixo. Só que acontece? Quando você faz esse caminho, de cima para baixo, você evoluiu num nível muito grande. Então, o que acontece? Você começa a subir de novo. Os desafios começam a aparecer novamente. Por isso que não existe uma árvore da vida, são as árvores da vida. Olha! Então, quando você desce isso, você desceu uma árvore. Então, o que acontece? Quando você desce uma árvore, você cola em outra. Você começa de novo. Eu não sabia, que legal. Uma árvore cola em outra, cola em outra. Então, você está sempre que nem a história da flor da vida. Na verdade, a árvore da... Você já viu isso? Né? Não, acho que não. A árvore da vida, eu até fiz uma montagem no Instagram, vou te mostrar depois, com todos os assuntos relacionados à árvore da vida. A flor da vida é a primeira imagem, é a primeira imagem criada no planeta. Tudo surgiu da flor da vida. Dentro da flor da vida está inserida a árvore da vida. E é infinito. Então, isso que ele fala realmente faz muito sentido, porque existem várias árvores da vida dentro da flor da vida. Sim, são várias. Então, o que acontece? Você começa a Eu vou te mostrar depois. Então, a gente falou das 10 sefirás lá, que são cada uma com uma característica e relacionada ao tarô. Quando a sua árvore está equilibrada, aparece uma pegadinha. Abre uma 11ª esfera, que chama Dat. Que é essa que a gente falou agora. Que ela está ou não está. Dat é o buraco da agulha. Então, o que acontece? Quando eu falei do número 6, que você chegou... E por que a história do rico e do... Sim, vamos lá. Então, o que acontece? Aqui, ó. Cada caminho da árvore da vida, que são 22, eles são relacionados a uma letra hebraica. Então você tem 10 esferas, uma esfera que está e não está, e você tem 22 caminhos dentro da árvore da vida. O caminho mais difícil para você passar vai ser da esfera central, que é Tiferet, para você chegar em Keter, em Deus, e no meio desse caminho tem esfera que está e não está. Ela só vai estar se você estiver preparado para fazer isso. É bem aquela história de só os puros de coração vão conseguir atravessar esse deserto. É o momento que o rei Arthur tira a espada da pedra.
Olha! Então o que acontece? E a espada, por quê? Porque ele tira a espada e ele eleva. Então ele tá saindo de... Ele é o rei, Sim, olha só aqui. Ele é o sim, rei, ele está no centro da árvore, sim. então ele tira a espada da pedra, Aham, que ele tirou a espada da pedra que era Malkuth. sim. Ele é o meio da árvore, ele puxa a espada e ele liga quando a espada, quando ele levanta, ele liga até lá em cima. E quando ele quebra a espada e joga, a musa da água, que é Esod, traz de novo a espada pra ele e começa a tirar. Que é Esod. E Esod, ele fala que é a lua e tem a ver com a personagem que eu mais gosto lá da Princesa Leia, Jornada vamos das falar. Estrelas. Só pra gente concluir aqui o camelo pra não ficar, vamos lá. fora. Então o que É acontece? que é muita coisa. Nesse caminho, Uhum, que é representado pela letra Gimel, que é o camelo, uhum. então o que acontece? É quando o Cristo vai pro deserto, por exemplo. Que ele, inclusive... Ele é tentado, né? Ele é tentado. E o que acontece? O diabo não atenta ele pra ele atravessar o penhasco a pé? Uhum. Ele anda pelo penhasco e fala, você não é poderoso? Então faz. Então, Sim. Nesse momento Ele fica barganhando com Jesus. Então esse é o caminho que você faz com o camelo, porque o camelo vai te atravessar pelo deserto. Então o que acontece? O buraco da agulha é essa sefirá que a gente falou que às vezes aparece ou não aparece, que é Dat, é o buraco da agulha. Então já tem uma dificuldade de você fazer o buraco da agulha aparecer. É um portal, né? É um portal. É um portal. É perfeito. E os portais, eles estão em alguns lugares do planeta e às vezes eles aparecem, às vezes desaparecem, que nem os filmes mesmo. Né? E levando isso para a sua vida prática, você passa por isso. Porque às vezes você está numa situação tão difícil que você está passando por esse momento. Pelo portal. Então o que acontece? Você precisa do camelo para atravessar esse caminho. Então vem aí a frase. É mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha, que é Dat, do que um rico entrar no reino dos céus. E por que o rico? Não é o rico de dinheiro, é o rico de avareza, de você não querer deixar para trás aquilo que não te serve mais. É o apegado, né? É o apegado. Apegado a vidas anteriores, apegado à família, apegado a valores, apegado a crenças limitadoras. Então, a riqueza, nesse sentido, não é a riqueza da prosperidade, não é a riqueza. E por que vem da riqueza? Porque vem de Tiferet. Se você chega em Tiferet, é muito difícil. É como você chegar no ápice de qualquer coisa que você faz na sua vida e, de repente, você tem que largar tudo aquilo. Falar, não, isso não me serve mais. Você não consegue. Você chegou no apogeu, né? Que nem uma pessoa que, de repente... Vamos falar de riqueza, né? Hoje em dia os jovens, até comentei esses dias que os jovens hoje em dia estão enriquecendo muito rápido, justamente porque eles não têm as crenças que a gente tem. E esses dias, numa palestra que eu fui, tinha um menino de 22 anos que ele ficou milionário com 13 anos. E aí eu fui falar para ele, eu falei, nossa, a sua geração é incrível. Porque até chamei eles a geração diamante, índigo, cristal, enfim. Mas eu falei, vocês são incríveis porque vocês não têm as limitações que a gente tem. Então, para vocês, tudo é possível. Só que ele foi tão magnânimo que ele virou para mim e falou assim, mas a gente tem muito que aprender com vocês. Claro, né? Na Cabala diz assim, a gente não vive uma geração de gigantes. A gente não tem gigantes nas nossas gerações. Sim. Não tem. Mas sabe por quê? Porque não precisa. A gente pode ser pequeno na cabeça de alguém gigante. Ele já está antes. Não precisa ser gigante. Então, um questionamento que a irmã dele fez, até que eu acho legal trazer aqui, é que muita gente vai se identificar com isso. Deixa eu virar aqui. Esse rapaz, ele falou que a irmã dele, com 18 anos, já é uma família que eles estão muito bem de vida, com certeza, né? A irmã é blogueira, enfim, é influenciadora. E ela virou para ele e falou assim, puxa, eu tô numa fase da minha vida, de 18 anos, que eu quero fazer sucesso, eu quero ter fama, eu quero ser blogueira, eu quero não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí virou para ele e falou assim, mas será que é por aí que eu tenho que ir? Mas será que eu não vou perder meu tempo indo por aí? Agora, vamos pegar esse exemplo. Se ele me pergunta isso no tarô, e pega um 6 de... Você que vai responder, Cris. Sim. Se ele pergunta assim pra você, esse é o caminho que eu tenho que ir, e você tira pra ele um 6 de copas. O que você diria pra ele? O 6 de copas eu interpreto como alegria, como o caminho da alegria. Eu diria para seguir o coração. Perfeito. Porque o 6 de copas é a carta das crianças brincando, é da alegria, é da leveza. E você não chegou na ilusão, porque o 7 de copas é a ilusão, né? É quando você tem muitas opções e você acaba se iludindo e você se perde no caminho. Agora, o 6 é o ouvir o coração. Agora você fez uma amarração perfeita pra gente falar do Luke Skywalker. Vamos chegar nessa parte. Então o que acontece? Você pegou, a gente foi num caminho sensacional. O que acontece? O Luke Skywalker, ele mora num planetinha que é um deserto. Ele tá lá perdido, não acontece nada. Então o que acontece? Ele tá lá como o apagado lá. Sim. Ele tá nessa... O que eu faço?
Ele sente que tem um chamado. O tempo inteiro ele tá sentindo que tem um chamado. Ele tá o 6 lá, mas o 6 dele é um 6 que tá tipo assim... Eu falei o 6 de copas e você interpretou muito bem que é isso. Mas o que ele tá? O Luke Skywalker, ele tá lá no 6 de ouros. Ele sente, mas não concretiza. Porque o que acontece? É a prática onde não existe a prática. Então vira um incômodo. Ele fica sentindo aquele incômodo. Aí o que acontece? Ele recebe... O 6 de ouros não é aquele que ele tá plantando num lugar infértil ainda? Perfeito, olha aí como você lembrou. Tá lembrando mais do filme. Eu não tinha feito essa associação. Você viu como porque o 5 de ouros é ansiedade. É quando você tá ansioso, meio que desesperado para realizar as coisas. Perfeito. O 6 de ouros é quando você tá plantando num lugar infértil e você não tá vendo o resultado daquilo que você plantou. Tanto que é isso que ele faz no filme. O tio dele é fazendeiro, ele tá plantando num lugar infértil, não faz nada. Perfeito, perfeição. Perfeito. Aí o que acontece? Nada por acaso. Ele recebe lá, ele acha lá, cutucando um robozinho lá. Ele tá lá eu adoro os robôs. Ele tem os dois Aliás, robôs. só me avisa o tempo que a gente tá, pra gente não se perder, que a gente tem que jogar tarô aqui, hein? Então, o que acontece? Ele tá naquela coisa infértil, ele é o rei sem trono. Ele fica lá perdido, ele é o 6, mas não acontece. Então, ele recebe o robozinho. O robozinho... Tem os dois robozinhos. São os dois robozinhos. E aí ele relacionou com a árvore da vida. Todos os personagens estão na árvore da vida. 12. A gente só tem 12 minutos. 12 minutos, 1 minuto pra cada coisa. Porque eu quero jogar tarô aqui ainda. Então tá bom. Vamos lá. Então o que acontece? O Luke Skywalker, ele tá Vai lá. ter que dá pra ultrapassar um pouquinho? Então o que acontece? O Luke Skywalker, ele tá lá no centro da árvore. Então o Luke, ele tá plantando num lugar infértil, onde não tem nada. Ele é o rei sem trono, o 6. Então o que ele recebe? Ele recebe do robozinho, ele tá lá cutucando o robozinho, sei o que lá, e de repente sai um holograma. O holograma é a irmã dele, que a gente não sabe no começo do filme, quem pegou um spoiler agora ferrou, que é a Leia. Aí o que acontece? A Leia é uma referência à Lua. E tanto que ela aparece num holograma. E a Lua... ela não deixa de ser um holograma, porque a Lua não tem luz própria. E a Lua tem várias fases. Se você lembrar do holograma, ela fala... Ela fica tremendo, né? Ela tá tremendo, ela aparece e não aparece, ela tá ali, mas não tá. Então, ela é relacionada diretamente com a Lua. O que acontece? O mundo todo, onde a gente tá lá em Malkuth, lá embaixo. Então, olha o que a gente chegou e fez assim. Ele tá lá naquela terra infértil, ele conhece a irmã dele ali, naquela primeira esfera de Sod, e ele é o solar lá no meio. A partir do momento que ligou Sol e Lua, a aventura começa. Que é a união alquímica, né? Perfeita da alquimia, né? É isso. Então o que acontece? Quando junta Sol e Lua, você começa a saber quem você é. Então ele sai daquele exemplo que você falou, ele vira o 6 de copas agora. Ele começa a procurar quem ele é. Aí que ele começa a procurar quem ele é, ele tem os dois robôs do lado, assim. Então um robô... E é legal isso do robô. Um é o Rod e o outro é Netzach. Então, Rod e Netzach, a gente tava falando agora há pouco dos pratos. Um tá no cardápio e um é o que você comeu. Mas fala da emoção. Um é o cérebro e o outro é emocional demais. Outro é o coração. Então o C3PO, ele é o cardápio. O C3PO é aquele douradinho. O compridinho, que fala 3 milhões de línguas, não sei o que ela Ele é o cardápio. Que é o inteligente. Ele é o cardápio, pronto. Mas quem tem a emoção é o pequenininho, o R2-D2. Então o que acontece? Tanto que o C3PO fica falando, o R2-D2 porque é só emoção. Então ele não consegue nem falar. Ele não consegue ter uma emoção. Tão emocionado. Ele tá igual eu. Então é emoção que ele nem fala. Então o que acontece? Aí o que você tem? Você tem a base pro Luke começar a subir na árvore da vida. Então quem ele encontra? Ele encontra o Han Solo, que é marcial. O Han Solo é o cara que pilota a nave, ele é o cara que... é o gorila. Não, o Han Solo é o... Não é o gorila? É o que tem o gorila, que o Han Solo é o piloto. Tá. O gorila ajuda ele. É verdade. Peludão, assim, é aquele loiro, né? Isso. Que eu achava bonitão. Indiana Jones, Harrison Ford. Isso aí, lembrou. Lembrei. Então, daí ele encontra... Então, o que acontece? Ele vai naquela esfera que a gente falou que é o número 5 que você precisa ter. Sim. Porque o Luke, você vê, ele era meio... não sei o que lá. Daí o Han Solo briga com ele. Não, garoto, você tem que fazer isso. Não, garoto, vai pra cá. Não, garoto. Ele posiciona ele, né? Mas ele é muito marcial. Agora que a gente falou da misericórdia. Essa é a parte legal de falar. A gente falou que tem os caminhos da árvore. Eu falei que tem o caminho da letra Gimel, que é camelo que atravessa. Sim. Olha que loucura. O caminho que liga o Luke Skywalker à esfera da misericórdia é um caminho que é representado pela letra Iod. É a menor letra... E quem que é o Iod? Então, o Iod é a menor letra hebraica. Então, o que acontece? Ele encontra o mestre dele que chama Yoda. E a representação da letra é verde também. Então, quem fez o Star Wars... Verde é cura, né? Então, ele é a cura, ele é o mestre. Então, ele pegou a menor letra e associou num personagem pequenininho, a cor de Iod é a mesma cor. Aí, o que acontece? Eles vão... Agora, a gente falou da árvore subindo, agora nós estamos fazendo a árvore... O caminho inverso. A gente tá fazendo o caminho inverso, de baixo para cima agora. Aí, então, o que acontece? Agora ele vai ter que enfrentar o imperador.
E ele vai ter que enfrentar O lado negro da força. O lado negro da força. Então, quem que é? Lá em cima da árvore, o Keter é a força. É o Ice. Sim, sim. É aquela coisa que não se define, mas que molda tudo. É o que tem e o que não tem. Por isso que a força vira qualquer coisa. E a força serve tanto pro bem quanto pro mal. Então, o que acontece? Ele vai ter que enfrentar o pai dele na subida da árvore. Como que é o nome do pai dele mesmo? Darth Vader. Então, o pai não dele... Gosto dele. Aliás, antes de acabar, eu vou tirar só uma mensagem, porque a gente está com um tempo curtíssimo, né? E fala do Darth Vader. Eu quero que você fale do seu anel. Do anel de caveira também. Então a gente tem o Darth Vader e o Imperador. Sim. Então o que acontece? Tem um Imperador em cima e tem o Darth Vader. O Darth Vader, a primeiro momento, aquela coisa que falou assim, ele tá ligado a uma esfera mais... densa, mas assim, e no final das contas ele é o pai do Luke, o Darth Vader. Pra quem não viu, agora pegou o filme inteiro, né? Ninguém vai querer ver mais. E na verdade, se você olhar, até desses seres mais densos, você tem que aprender a usar da compaixão em determinados momentos. Porque ele pode se transformar, o anti-herói, ele pode virar o herói. E isso que o pai dele faz. Em certo momento, quando ele revela Luke, ele dá a vida dele pelo filho, não dá? Ele dá a vida pelo filho, então é o que acontece. Então, aí o que acontece? Lembrei do filme. Ele vira, apesar de ser um personagem masculino, ele é a rainha da história. Porque ele, porque não tem a mãe do Luke na história. Então quem faz o papel do pai e da mãe é o Darth Vader. E o outro rei ali que tem lá, a maldade é o imperador, né? O que tem Dati ali, é o que manda em tudo. Então, todas as histórias que a gente conhece, assim, que tem esses arquétipos, elas bebem diretamente na árvore da vida. Então você consegue, se você assistir Harry Potter, você vai conseguir relacionar, a Caverna do Dragão você vai relacionar, qualquer coisa. Senhor dos Anéis você relaciona. Porque, assim, por que eu acho a árvore da vida tão interessante assim? Até eu vou mostrar depois para ele a Flor da Vida, que foi o princípio de toda a vida, que é a Flor da Vida, que é aquele logotipo. Aliás, é um dos logotipos que eu usava numa das minhas empresas aí. Mas é onde tudo começa, a essência primeva. Então, assim, o que a gente está estudando aqui? A gente está estudando a nossa história, né? Como é que tudo começou? O que é mais importante para a gente é saber de onde a gente veio para onde a gente vai. Pelo menos isso é autoconhecimento. Então, né? Por isso que, só fazendo uma apanhada assim, em geral, se você sabe que existe essas esferas da árvore da vida e que elas representam as cartas de 1 a 10 e que cada naipe é um elemento, você joga tarô pra você em qualquer momento da sua vida e você sabe o que tá acontecendo. Se você tá com dúvida se você vai fazer uma coisa ou não, você joga lá e sai, por exemplo, sai um 5 de paus. Quer dizer que você vai se ferrar. Você tá em conflito. Você tá em conflito. O 5 de paus é a briga. Você vai apanhar. Inclusive, sim, tem o tarô. Eu tenho até o tarô dos gatos. Eu tenho o tarô dos gatos, são os gatos brigando no 5 de paus. Então quer dizer, não vai por esse caminho. Mas de repente você tira um 6 de copa, que a gente falou. Assim, você tá perfeito. É esse aí. Deixa eu só. Agora a gente tá com tempo escasso. Eu vou só tirar o tarô alquímico para ele, mas eu vou mostrar para vocês as diferenças de tarô que tem. Ó, esse aqui é o tarô egípcio. Esse aqui eu sempre esqueço o nome desse aqui. Rider-Waite. The Rider? Não, esse aí é o Marcelo. Não, é Marcélia, né? Marcélia. Marcélia. Esse aqui eu acho lindo. Esse aqui é o tarô de Botticelli. Lindíssimo. Lindo. Botticelli. Aí tem esse aqui que é o tarô gótico. Aliás, eu vou aproveitar o tarô gótico e vou pedir para ele explicar um pouquinho do anel dele. Eu tenho um anel que eu uso que é o leão, que é meu animal de poder. É meu animal de poder do xamanismo. Combina, né? A gente olha pra você e vê uma pessoa leonina. Jura? Jura. Mas eu sou ariana. Mas isso aí... Mas aí eu queria que ele mostrasse o anel dele, que é uma caveira. Eu tenho um anel de caveira, eu sempre uso caveira. Eu nunca gostei de caveira, então ele tá explicando, ele vai explicar pra gente qual é o significado da caveira, e é até bonita a explicação dele, e vai me fazer olhar pra caveira com um pouquinho menos de... Se você pensar em termos de estrutura do seu corpo... De aflição. Se você pensar em termos de estrutura do seu corpo, a parte mais interna que você tem, que é mais forte, são os seus ossos, a sua estrutura óssea. Então o que acontece? Quando você tem uma caveira, o simbolismo da caveira, muita gente associa com a morte, e faz sentido, principalmente na cultura ocidentais, mas os orientais veem a caveira, principalmente os indianos, como aquilo que você tem mais interior e mais forte. E é muito ligado à terra, né? Os ossos são terra, né? Então o que você tem? Você tem... E são brancos, né? É isso. E é a pureza, né? O osso é branco, é a pureza. E tem mais uma coisa, o osso perdura depois da sua morte.
tudo acaba, mas o que você é essência, o osso vai continuar muito e muito e muito tempo. É verdade. Então você ainda consegue trair de dentro, apesar de ser uma estrutura óssea dura, você tem a medula lá dentro que carrega seu DNA, por exemplo. Então, o que você tem de mais interior Precioso. que assusta, e que às vezes assusta por quê? Porque você tem que fazer uma viagem interna dentro de você, o que você vai encontrar você não vai gostar, por isso que ela vira um símbolo de perigo. Atravesse por sua conta e risco. Se você tiver coragem de se conhecer, vá até a sua caveira, né? Tem até o ditado popular, fulano fez a caveira do outro, esse tipo de coisa, porque é você chegar no seu interno. Então, ela é um símbolo, primeiro, né, das artes, que é o memento mori. Lembre-se que você vai morrer. E se você morrendo, você é a coisa mais interior e mais forte que você tem. Então, faz todo sentido você ter essa percepção da caveira como um elemento que é interior a você, a parte mais forte, onde você se fortalece, onde te dá a tua estrutura. Ah, muito bem, já tô olhando para outros olhos com a pra caveira. Não, olha. Agora tira só uma pedrinha pra gente o que é isso aqui? É uma surpresa. Isso aqui é o tarô alquímico. Olha. Que isso aqui é um laboratório de tarô, eu sempre tiro isso aqui para todo mundo que eu entrevisto. Não conheço, é uma só? É uma só. Tirei aqui, ó, uma runa. Isso aqui é enxofre, né? É. É enxofre esse símbolo? Da alquimia, tá vendo? O tarô enxofre. tem... Aqui é o laboratório do alquimista. Que legal. E aí são os ingredientes que ele usa para transformar o chumbo em ouro. Perfeito. E aí... Falando de filme, quem gosta de filme de Jodorowsky vai gostar disso aí também, né? Se alguém nunca viu o filme de Jodorowsky, recomendo. Eu não conheço. É sensacional. É muito loucura, assim, né? As pessoas normalmente não têm paciência porque só simbolismo atrás de simbolismo. É o enxofre filosófico. Já saiu algumas vezes aqui, ó. Olha. Rei Sol e Rosa Rubra. E o que a gente falou? A gente falou sobre o Sol. Ação energética corretamente direcionada traz nova força, poder e coragem. Pense de modo lógico, iluminado pela luz dourada do Sol. Tá vendo como tudo é? A gente ficou em Tiferet hoje, né? A gente ficou na beleza hoje, no Sol. Ó, o Sol é o rei, simboliza o enxofre filosófico, o princípio masculino. Representa os estados ativos da matéria, cheios de energia, personificando suas propriedades quentes, secas e fixas. O enxofre filosófico se combina com Mercúrio em seu estado bruto como matéria primordial. Então, aqui representa a qualidade masculina compartilhada por todas as pessoas, homens e mulheres. É o princípio ativo, energético, que precisa ser equilibrado. E a gente falou disso ali na árvore da vida, naquela parte. Não mantenha uma posição muito rígida, mas esteja consciente de que um firme propósito capacitará a alcançar o que deseja. Conforme as impurezas forem sendo removidas da matéria primordial, saiba que no início de qualquer projeto é preciso descartar os comportamentos que já provaram ser mal sucedidos no passado. Modere quaisquer atividades impetuosas, apressadas e negligentes. Parece que a gente está fazendo um resumo da árvore da vida, né? Tudo que a gente falou, né? É impressionante. E limite suas tentativas de manipular o resultado. Abandone as noções pré-concebidas ao se tornar mais desejoso de se envolver no processo de mudança. Enfrente suas questões logicamente, com intensidade e poder. Envolva-se inteiramente com todos os aspectos da questão e fique firme na sua resolução. Negocie sua posição de força, sabendo que possui grande reserva de energia. Assuma uma posição corajosa. Sua autoridade será derivada do calor profundo, rubro do coração, à medida que deixar seu próprio ouro emergir. Perfeito, uau, sensacional. Muito que a gente tem a ver aqui. Quando falou enxofre, eu achei que ia falar que eu já tava cheirando a capeta. Né? Não, aqui é... Ótimo. Não, o enxofre é outro símbolo, né? Mas tem, o enxofre tem esse... Na verdade, assim, a gente, pela alquimia, fala que é uma combinação dos elementos. Enxofre, sal, né? E enfim, agora eu não tô lembrando dos outros, mas... o enxofre faz parte da nossa composição, né, como seres humanos. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. A gente tem assunto aqui para uma vida inteira. Olha, gente, foi apenas uma introdução. Foi só, né? Eu vou chamar ele mais para frente para voltar. E é isso, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigado, gente. Muito obrigada, Luciano. Obrigado por você ter dedicado seu tempo aí para aprender um pouco. Espero que tenha sido útil para vocês. E, enfim, pelo menos passamos esse momento agradável aqui com vocês. Muito obrigado, gente.